Isso foi um assassinato intencional. Em 2007, Rowan Ford desapareceu de sua casa no meio da noite. Seu corpo foi deixado em uma caverna e só foi encontrado quase uma semana depois de ela ter sido morta. O que é terrível. Bem-vinda ou bem-vindo de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é A Wicked World. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre uma garotinha de 9 anos que foi horrivelmente violentada e morta depois de ser tirada de sua cama no meio da noite. E embora 2 pessoas tenham confessado os crimes, apenas uma acabou sendo punida. Esta é a história de Rowan Ford. Rowan Damia Ford nasceu em 11 de abril de 1998 em San Diego, Califórnia, filha de Colleen Manson. Ela estava na 4ª série da escola primária Triway. Rowan era descrita como trabalhadora, feliz e doce. Ela amava Barbies, ler, desenhar e andar de bicicleta. Ela também adorava ir à igreja e era a caçula de 5 irmãos. Rowan, de 9 anos, morava em Stella, Missouri, com sua mãe, Colleen, e seu padrasto, David Spears. O pai biológico de Rowan é desconhecido e não participou da vida dela. Agora, a menina teve uma infância difícil. Diziam que a casa dela era bagunçada e suja, e ela frequentemente ia para a escola com o cabelo embaraçado, que muitas vezes também estava cheio de piolhos. Rowan também era vista em muitos dias do inverno gelado do Missouri sem usar meias. Apesar das circunstâncias, Rowan era uma aluna exemplar e conquistou o coração de muitos professores. No dia 3 de novembro de 2007, por volta das 9 da manhã, a mãe de Rowan, Colleen, chegou em casa depois de trabalhar seu turno noturno no Walmart. Embora normalmente fosse recebida por sua filha ao voltar para casa, dessa vez não foi. Ela procurou Rowan por toda a casa, mas ainda assim não conseguiu encontrá-la. Então Colleen acordou seu marido, David, que estava dormindo no sofá e deveria estar cuidando da filha, e perguntou onde ela estava. David afirmou que Rowan estava na casa de uma amiga, mas não sabia qual amiga. Nesse momento, Colleen queria chamar a polícia, mas David afirmou saber que Rowan estava bem e apenas na casa de uma amiga. Depois de mais algumas horas, e Rowan ainda não ter voltado para casa nem ligado para a mãe, Colleen decidiu que era hora de reportar o desaparecimento dela por volta das 19 horas. Um alerta Amber foi emitido, e as buscas pela menina de 9 anos começaram imediatamente. De acordo com o padrasto de Rowan, David, que foi a última pessoa a vê-la, ele saiu com seus amigos, Christopher e Nathan, na noite de 2 de novembro, e deixou Rowan sozinha em casa porque ela estava dormindo. Ele afirmou ter voltado para casa à meia-noite, mas não checou como ela estava. Mais tarde, ele disse à polícia que saiu de novo por volta da 1h30 e ligou para a mãe perguntando se podia pegar o SUV dela emprestado. A mãe dele disse que assistiu TV, mas não foi ver como Rowan estava enquanto esperava David voltar. Ele ficou fora por cerca de 5h30. Agora, a história de David já não fazia sentido para os investigadores. O xerife Chris Jennings disse que ele não relatou o desaparecimento dela até 8 ou 10 horas depois que ela sumiu, o que achamos extremamente estranho. A história dele mudou várias vezes. Pegamos ele em várias mentiras. Os detetives também queriam falar com os amigos de Davi, com quem ele disse que esteve naquela noite, Christopher e Nathan. Quando falaram com Nathan, ele disse que os 3 homens se encontraram em uma fazenda onde trabalhavam. Na noite de 2 de novembro, eles foram a uma loja de bebidas para comprar 2 ou 3 pacotes de 6 de bebida alcoólica de malte. Depois, foram para a casa de Davi para beber e jogar sinuca. Colleen, mãe de Rowan, saiu para trabalhar às 8h30 da noite, deixando o filho de 9 anos aos cuidados de Davi. Os homens continuaram bebendo após sua saída. Mais tarde, Christopher pediu que Nathan o levasse para casa, e ambos convenceram Davi a ir junto, deixando Rowan sozinho. Eles disseram que ela estava dormindo no chão do quarto naquele momento. A caminho do trailer de Christopher, o trio parou para comprar mais bebida alcoólica. Ao chegarem na casa do Christopher, continuaram bebendo e fumaram um pouco de maconha. Após cerca de 1 hora, Nathan disse que ele e Davi partiram.
Ele precisava deixar Davi em casa antes de voltar para a própria casa e decidiu pegar as estradas secundárias porque estava embriagado e não queria correr o risco de pegar a rodovia e ser parado por um policial. Ele afirmou que deixou Davi em casa por volta da meia-noite. No dia 4 de novembro, a polícia conversou com Christopher Collins e ele contou a mesma história que Nathan, exceto pela parte de fumar maconha. Cristóvão contou às autoridades que ficou em casa e dormiu após Davi e Nathan irem embora aquela noite. Ele disse que não tinha falado com Davi desde então e que só soube agora que Rowan estava desaparecida. No dia seguinte, o FBI começou a ajudar nas buscas por Rowan, enquanto a comunidade seguia procurando por ela. Técnicos do FBI apreenderam e revistaram a caminhonete de Davi e o SUV da mãe, que ele afirmou ter pegado emprestado naquela noite. Enquanto isso, os policiais ligaram para Cristóvão e pediram que ele fosse para prestar mais esclarecimentos. Ele concordou e foi até a delegacia. Lá, ele deu um depoimento semelhante ao que havia feito no dia anterior. Ele aceitou fazer um teste de polígrafo e uma análise de estresse vocal computadorizada. Christopher, que foi descrito pelos policiais como cooperativo e educado, continuou negando qualquer conhecimento sobre o desaparecimento de Rowan e se ofereceu para ajudar nas buscas por ela. Ele também concordou mais tarde em usar um dispositivo de escuta e acusou David, o padrasto de Rowan, de estar envolvido no desaparecimento dela. Depois, Christopher sugeriu aos investigadores onde procurar a menina. Agora, o padrasto de Rowan, David, era amigo de Christopher há muitos anos, e Christopher chegou a morar com David e sua família durante o verão e o outono de 2007. Durante sua estadia, Christopher dormiu no porão e se aproximou dos filhos de David. Ele ajudava Rowan com o dever de casa e ela o chamava de tio Chris. Ela confiava nele. Então, no final de outubro de 2007, Christopher se mudou e foi morar na fazenda da família, onde vivia em um trailer atrás da propriedade localizada em Wheaton. No mesmo dia em que Christopher foi interrogado, na tarde de 4 de novembro, o chefe de polícia de Wheaton, Clinton Clark, estava patrulhando quando Christopher, a quem ele conhecia há 17 anos, fez sinal para ele parar. Christopher disse a ele que Rowan estava desaparecida e que ele estava tentando encontrá-la. Mas o chefe descreveria Christopher como não agindo como ele normalmente agia e disse que ele estava meio animado. O chefe Clark notificou o FBI sobre essa interação e disse a eles que acreditava que Christopher sabia algo sobre o desaparecimento de Rowan. Ele foi incentivado a seguir conversando com Christopher para obter mais informações. Alguns dias depois, em 7 de novembro, Christopher foi se encontrar com agentes do FBI e disse a eles que o álibi de David para a noite em que Rowan desapareceu não era verdadeiro. Ele parecia nervoso e acabou dizendo aos detetives que não iria mais falar com eles se continuassem a acusá-lo do desaparecimento da garota. Mais tarde naquela noite, Christopher conversou com o chefe Clark e disse a ele que precisava arrumar um advogado para si mesmo. Poucos dias depois, em 9 de novembro, o pior temor de todos se concretizou. O corpo de Rowan foi encontrado dentro de uma caverna chamada Fox Cave, que na verdade era mais uma dolina do que uma caverna. Ela foi achada sem roupas da cintura para baixo, usando só uma meia. Cartazes pedindo informações sobre Rowan Ford ainda estão por Stella, mesmo após a notícia de seu assassinato. Em comunidades pequenas, um incidente assim impacta muito. Nossos corações doem como os de todos. A comunidade de cerca de 175 pessoas procurou pela menininha na floresta durante a última semana. Fico feliz que tenham encontrado ela. Era o que eu queria. Investigadores buscavam no condado de McDonald. Uma policial, seguindo a intuição, resolveu revistar a área outra vez. Esse policial conhecia uma região com cavernas ainda não vasculhada e a verificou hoje de manhã. Ele achou o corpo de Rowan sob uma saliência na dolina. Nós sabemos que Rowan está em um bom lugar. E somos gratas por Rowan não sofrerá mais. E, sabe, estamos tristes que isso teve que acontecer. Mas temos fé e continuamos tendo fé. Após uma semana de buscas, a comunidade está aliviada por ter respostas, mas agora busca o assassino de Rowan e o motivo. Vamos esperar para ver o que eles farão agora. Segundo a autópsia de Rowan, ela morreu por estrangulamento e também foi estuprada. A menina de 9 anos tinha cortes e hematomas pelo corpo, causados antes da morte, e ferimentos graves no rosto, que autoridades acreditam terem ocorrido ao ser jogada no buraco.
Quando encontraram o corpo de Rowan, Christopher enfim procurou o chefe Clark e revelou a verdade sobre o ocorrido. Ele disse que, na noite de 2 de novembro, quando Nathan levou David de volta para seu trailer pelas estradas secundárias, ele entrou em seu próprio veículo e foi rapidamente até a casa de Davi na rodovia, chegando lá antes dele e levando Rowan. Eles então voltaram para o trailer dele e, uma vez lá, ele admitiu ter estuprado a garotinha. Christopher contou aos investigadores que, depois de cometer esse ato horrível, ele planejava levar Rowan de volta para casa, chegando a conduzi-la para fora, de costas para ele e sem falar, para que ela não ouvisse sua voz e não pudesse identificá-lo. Mas Rowan conseguiu se virar, e a lua estava brilhante naquela noite. Então, ela reconheceu Christopher. Foi nesse momento que ele disse que entrou em pânico. Christopher viu um fio enrolado na caçamba da caminhonete ao lado dele, então ele o pegou e enrolou no pescoço de Rowan. Depois, ele começou a puxar com muita força. Ela lutou um pouco, mas caiu no chão. Christopher percebeu que estava encrencado, colocou o corpo de Rowan na caçamba da caminhonete e saiu dirigindo, pensando onde se livrar dela. Ele escolheu a caverna onde ela seria encontrada depois. Assim que Christopher voltou para seu trailer, ele queimou todas as possíveis evidências, incluindo suas roupas ensanguentadas, seu colchão e a roupa íntima de Rowan. Após sua confissão às autoridades, Christopher foi preso e acusado de assassinato em primeiro grau, estupro com uso de força e estupro de vulnerável. Ele foi mantido sob custódia sem direito à fiança. Os policiais então foram falar novamente com o padrasto de Rowan, David, e surpreendentemente, ele se incriminou no assassinato da jovem garota. Segundo o padrasto, ele chegou em casa por volta da meia-noite e, ao entrar no quarto de Rowan, viu que ela não estava lá. Por algum motivo, ele disse que sabia que Christopher a havia levado e a tinha levado de volta para seu trailer. Então, David pegou emprestado o SUV da mãe e foi até lá. Quando ele chegou, encontrou Christopher estuprando Rowan e decidiu participar. Os dois homens, ao perceberem os problemas que enfrentariam, mataram a menina de 9 anos e jogaram seu corpo na caverna. David afirmou que foi ele quem estrangulou Rowan com a corda depois que Christopher a entregou para ele. Nesse momento, David Spears também foi preso e recebeu as mesmas acusações que Christopher. Ele também ficou detido sem direito à fiança. Poucos dias após a prisão de David, sua mãe, Colleen, pediu o divórcio. Então, estranhamente, quando a polícia foi falar com Christopher novamente, ele afirmou que David não tinha nada a ver com o assassinato de Rowan. Mas enquanto David estava na cadeia, ele conversou com sua mãe ao telefone e confessou ter causado a morte da garota. Ele contou que teve um apagão e sua memória só agora começava a voltar. Não demorou muito até que a promotoria anunciasse que pretendia pedir a pena de morte tanto para Christopher quanto para David. Christopher só iria a julgamento em março de 2012. Na época, o advogado dele disse que ele havia sido diagnosticado com transtorno de apego dissociativo desorganizado severo e transtorno explosivo intermitente. Alegaram que Christopher foi muito negligenciado pelos pais e viveu boa parte da vida em acolhimento familiar. Por isso, ele não conseguia criar laços emocionais com outras pessoas. A família, os professores e os amigos de Rowan compareceram ao tribunal para contar sobre o impacto devastador que a morte dela teve em suas vidas. A mãe de Rowan, Colleen Manson, disse que a vida dela se tornou apenas uma casca. Ela afirmou: "Isso mal é uma vida. Eu choro muito. 6 meses se passaram desde que Rowan foi encontrada, e eu não aguentava mais. Já estive no hospital algumas vezes, estou sob cuidados psiquiátricos agora, tentando recuperar minha vida, tentando ter algo que se pareça com uma vida." A irmã mais velha de Rowan, Ariana, contou ao tribunal que desabou no chão quando soube que sua irmã tinha sido morta. "Todo mundo na minha família entrou em uma depressão profunda", ela disse. No final, Christopher foi considerado culpado pelas acusações e condenado à morte. Desde então, ele tentou recorrer da sentença várias vezes, mas todos os recursos foram negados. Então, em setembro de 2012, antes que David pudesse ir a julgamento, a promotoria decidiu retirar as acusações de assassinato e estupro contra ele. Ele chegou a um acordo judicial e se declarou culpado por dificultar a ação da justiça e colocar em risco o bem-estar de uma criança. Ele recebeu 4 anos por dificultar a ação da justiça e 7 anos por colocar em risco o bem-estar de uma criança.
A decisão de retirar as acusações contra David foi tomada após uma investigação adicional não conseguir provar de forma conclusiva que ele esteve envolvido no ataque ou assassinato de Rowan. Um kit de coleta de evidências de estupro foi utilizado durante a autópsia de Rowan, e não havia nenhuma evidência contra David. Também não havia nenhuma outra evidência física de seu envolvimento. E os investigadores disseram que havia inconsistências em seu depoimento sobre estrangular a garotinha. Diante da falta de evidências e da insistência de Cristóvão de que David era inocente, os promotores acharam que não havia provas para acusá-lo. Isso apesar de, no dia anterior à descoberta do corpo de Rowan, David ter levado o legista do condado de Newton exatamente para aquela área. Os dois olharam dentro da caverna, mas o corpo dela não estava visível. O legista entrou em contato com o FBI depois disso, e menos de 24 horas depois, eles recuperaram o corpo de Rowan. Então, se ele não teve nada a ver com o assassinato dela, como David sabia onde Rowan poderia ser encontrada? Depois de cumprir apenas alguns anos na prisão por outras acusações, David foi libertado em março de 2015. Durante a liberdade condicional, ele trabalhou no escritório do Defensor Público do Estado, mas foi demitido em fevereiro de 2025. Demissão no escritório do Defensor Público do Missouri, em West Plains. O homem que ficou anos preso por envolvimento no assassinato da enteada não trabalha mais lá. Uma funcionária de RH do Defensor Público informou esta manhã que segunda-feira foi o último dia de David Spears no trabalho. O escritório era criticado por ter contratado David Spears em 2016, um ano após ele sair da prisão por envolvimento no assassinato de Ford, perto de Joplin. Após perder vários recursos, Christopher Collins, de 49 anos, foi finalmente executado por injeção letal em 3 de dezembro de 2024. Ele escreveu uma carta para ser lida em voz alta após sua execução. Dizia: certo ou errado, eu aceito a situação como ela é. A qualquer pessoa que eu tenha magoado nesta vida, sinto muito. Espero que você encontre algum alívio e siga em frente. Seja qual for seu lado, você está em minhas orações e espero te ver no céu um dia. O que A não se dirige diretamente à família de Rowan, nem realmente pede desculpas a eles. E B, ele acha que vai para o céu e que alguém quer vê-lo lá? De acordo com o xerife Jennings, o caso de Rowan foi o que mais o impactou. Até hoje, ele ainda carrega a carteirinha escolar da jovem garota no bolso. Ele diz que o caso dela mudou a forma como eles agora investigam crimes contra crianças. Eles também pensam em Rowan quando tomam a decisão de retirar ou não uma criança de casa. O xerife Jennings disse que, embora tenham havido algumas ligações para os serviços de proteção à criança em relação a Rowan, ninguém jamais entrou em contato com a polícia. Ele diz que gosta de pensar que eles teriam retirado Rowan da situação se tivessem sido chamados. Na manhã antes do funeral de Rowan, professores e alunos da escola dela plantaram uma árvore de corniço rosa em sua homenagem e soltaram balões roxos com bilhetes dos colegas. O funeral de Rowan foi realizado em 14 de novembro de 2007 na Igreja Gospel Lighthouse. Ela foi então enterrada no cemitério Macedônia, em Stella. A mãe de Rowan Ford participou de uma caminhada inesperada, escoltada por motociclistas contra o abuso infantil ao entrar no funeral da filha. Hoje, Rowan foi homenageada como a menina de 9 anos que era. Sua cor favorita era roxo, seu programa preferido era Hannah Montana e aos domingos gostava de ir à igreja. Silêncio, querida. Linda garotinha tímida. Será que tinha muito mais sujeira lá dentro? Também soubemos que Rowan gostava de andar de bicicleta e seu hino favorito era Old Rugged Cross, cantada por família e amigos em sua memória. Eu não teria perdido isso por nada. Todd Holt, professor da 4ª série, veio de Springfield para participar de uma cerimônia na escola primária Triway, na pequena cidade de Stella. Foi lá que um banco memorial foi dedicado a Rowan Ford. Ela era aluna da 4ª série lá em 2007, na época do seu desaparecimento e subsequente assassinato. Como professor responsável pela turma dela, Holt diz que Rowan tinha um amor pelo aprendizado. Rowan era um raio de sol. Não importava o que ela estivesse passando em casa, ela era uma criança diferente na escola e nós fazíamos de tudo para que esse lado dela aparecesse. A cerimônia acontece no dia em que Rowan completaria 27 anos. Triway era o lugar seguro dela. Triway era onde ela queria estar e ela sabia que era amada.
E eu acho que isso aqui vai mostrar para ela que não importa quantos anos, 17 anos, 27 anos, 37 anos tenham se passado, nós ainda lembramos dela e sempre vamos lembrar dela. Muitos participaram da cerimônia de dedicação, incluindo autoridades policiais locais e o ex-xerife do condado de Newton, Chris Jennings, que atuou no caso de assassinato de Rowan. Significa muito para mim saber que ela não foi esquecida pela comunidade. Sabe, eu penso nela pessoalmente o tempo todo. Isso teve um grande impacto na minha carreira. Em 44 anos foi o caso mais horrendo em que trabalhei e já atuei em muitos. Participantes da cerimônia afirmam que a memória de Rowan viverá para sempre na escola primária Triway. Eu sei que ela não foi esquecida pela polícia. Nós ainda, mesmo eu estando aposentado, ainda falamos sobre ela com bastante frequência. Eu sei que as pessoas desta comunidade e de condado de Newton em geral nunca vão esquecê-la. É importante saber que ela foi amada, e eu sei que ela sabe que foi amada. Coitada da professora. Ela era a aluna perfeita. Obrigada por ouvirem a história da Rowan hoje. Essa pobre garota já vivia uma vida difícil quando sua vida foi tirada por 1 ou 2 homens em quem ela confiava. Eu acho difícil acreditar que David não esteve envolvido no agressão e assassinato da Rowan. Ele nem parecia preocupado com o sumiço dela. Christopher disse originalmente que estava envolvido e que sabia exatamente onde o corpo dela poderia ser encontrado. O que você acha deste caso? Você acha que David também deveria ter sido punido pelo que aconteceu com essa menina de 9 anos? Se você curte True Crime e quer me ouvir, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando eu postar vídeos novos, pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao A Wicked World Today. Até a próxima. Se cuidem. Tchau. Obrigada aos apoiadores do A Wicked World. Agora tem ainda mais conteúdo de A Wicked World no Patreon, então dá uma olhada em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de uma história que gostaria que eu abordasse? Se sim, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.